galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus, vivendo cada dia de uma vez. E, gente, né, eu não gosto muito de enrolação, não, então vamos direto ao assunto. Mas, claro, eu vou pedir aqui para vocês estarem seguindo o meu canal, comentando, curtindo, compartilhando quem vocês acham que seria interessante escutar, né, o que eu tô falando aqui. Mas o que que eu queria falar basicamente seria sobre fofoca. Assim, gente, todos nós sabemos que a fofoca é ruim, né? A gente, ser humano, sabe que é algo ruim, que é algo que muitas das vezes não é verídico, né? Ou então é acrescido de uma história que nunca aconteceu, que nunca existiu. Eu acho que esses são um dos piores malefícios da fofoca. É que a fofoca, geralmente, ela nunca é totalmente verdadeira. Ela sempre tem uma invenção ali na história e às vezes você faz outras pessoas fazerem má fé de uma pessoa, né, sobre a qual está se fazendo a fofoca, que nem existe, que nem é isso, entendeu? Não, e a gente também, assim, né? A gente não tem que ficar julgando os outros, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Às vezes, uma fofoca que você dá ouvidos, você faz má fé de uma pessoa sem necessidade, tipo assim, que não precisava, sabe? Às vezes é uma pessoa que você está começando a conhecer, criar uma amizade, e você interrompe essa amizade porque alguém te falou alguma coisa que nem é tão verdade e às vezes o que poderia ser uma amizade muito bacana nunca vai existir. E nós sabemos também que, como somos seres humanos, a gente é falho. Às vezes alguém fala assim: ai, tem uma fofoca pra te contar. Não adianta. Alguém em algum momento da vida vai querer, tipo assim, o quê, o quê, o quê? Ou então tá, tipo assim, sei lá, fica com vontade de contar. Ah, eu fiquei sabendo de algo, você não acredita que não sei o que. É normal da gente. Não que isso é bom, isso é errado, entendeu? Isso é pecado, entende? Só que a gente é falha, sempre assim, em algum momento a gente acaba às vezes cedendo a essa curiosidade que a fofoca tem em torno dela. Deixa eu só dar uma ajeitada nesse cabelo. É porque assim, gente, quando eu lavo meu cabelo, ele não fica muito bonito nas primeiras horas. Ele fica bonito ao longo do dia, no final do dia e no outro dia, entendeu? Tentando não ficar tipo um cebolinho aqui, né? Mas tá difícil. Enfim, gente, mas vamos pro assunto, né? Porque o importante aqui é o que eu estou falando. A gente até tenta ficar tipo uma pessoa mais evoluída e fala assim: não, eu não quero saber, não quero saber da vida de ninguém. Ah, não tem que falar da vida de ninguém, não. Ou então, tipo assim, eu, por exemplo, eu tenho uma característica que eu não vou me, assim, né? Entendi o que ele falou. Quando a gente às vezes escuta uma fofoca, a gente escuta. Mas quando às vezes a pessoa fica naquela ameaça, ai, tem uma fofoca, mas não vou te contar, não. Então tá. Eu não fico insistindo muito, não, sabe? Mas falar que eu não escuto, que eu não quero saber também, eu não vou mentir, né? Esses dias eu estava refletindo sobre isso, por quê? Aconteceu uma situação, foi em família, né? Isso pode ser no ambiente de trabalho, pode ser entre amigos, pode ser em família, né? Enfim. E depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que uma certa fofoca não era exatamente como ela foi contada. Uma situação que se foi falada ali não foi exatamente como aconteceu. Houveram outras peças na história que não entraram na fofoca, ou seja, gente, que isso? Ou seja, uma pessoa só saiu como a errada, entendeu? Tipo assim, eu nem fiquei me preocupando muito com isso, não, porque cada um com a sua vida. Mas foi algo que realmente deixou a gente meio assim, nossa, tipo assim, meio pesado, né, e tal. Só que aí depois a gente descobriu que não foi exatamente essa pessoa que saiu como ruim que foi a total culpada da história. A gente ficou sabendo que teve uma outra peça importante nessa história, né, que ocasionou o que a gente ficou meio assim chocado, entendeu? Então, olha para você ver, depois de anos, a gente descobre que a história não foi exatamente assim, como tinha sido passada antes. Então, essa é a questão da fofoca. Em algum momento, a prova vai vir. Tipo assim, a verdade, né? Vamos dizer assim, em algum momento a verdade vai ser escancarada. E às vezes você deu ouvidos àquilo, fez julgamento,
de uma pessoa, da atitude de uma pessoa, e depois você vai lá e descobre. E aí você fica com aquele sentimento, nossa, cara, eu julguei fulana, eu achei que, né, que ele tinha feito isso mesmo e tal. E bate um certo remorso, gente. Bate um certo peso na consciência. Tipo assim, não, tá vendo? Fulano não fez isso que falaram. Ou então a situação não foi bem assim. Realmente, talvez no lugar de fulano, agora, sabendo a verdade, talvez eu teria feito o mesmo. Então, é isso que eu quero dizer para a gente começar a não dar ouvidos às fofocas. Porque, assim, às vezes aquilo ali não é verdade, gente. Tem uma história sendo inventada ou sendo acrescentada, né? Uma parte que não é verídica. Então, assim, aí depois vem esse sentimento, nossa, eu achei que fulano tinha feito isso e não fez. Aí, sabe, passa por esse processo de peso na consciência. Era melhor não ter dado ouvidos. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que, se todo mundo falar, Lorena, não vira amiga de fulana, que fulana é assim, fulana é assado, fulana é não sei o que, fulana fez isso, fulana... Eu geralmente eu não dou ouvidos. Como assim? Fulana vai me trapacear? Beleza. Mas deixa eu quebrar a cara. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu não escuto muito a opinião das outras pessoas ou a experiência das outras pessoas. Eu sou aquela pessoa que eu preciso quebrar a cara para eu falar, não vou fazer amizade com fulana, não vou me envolver com fulana, porque realmente, né, ela não é uma pessoa que muito bacana, né, foi bacana comigo e tal. Você não precisa dar ouvidos ao que as pessoas falam. Você vai descobrir sozinha, de uma forma ou de outra. E tudo é experiência, gente, tudo é experiência, porque é aquilo que eu falei no início do vídeo. Às vezes, a forma como essa pessoa agiu com essas outras pessoas não é a forma como ela vai agir com você. As pessoas podem mudar, claro que só se elas quiserem. E outra, cada pessoa faz a sua interpretação da história. Por exemplo, já aconteceu comigo, de uma pessoa ficar super chateada comigo, só que eu não concordo. Realmente, alguns fatos aconteceram, né? A história toda aconteceu, só que os motivos que me levaram a tomar aquela atitude, eu não abro mão até hoje. Eu ainda acho que eu estou certa. Mesmo a pessoa ficando com raiva de mim e falando que eu fiz isso, que eu fiz aquilo e tal, não adianta, eu não volto atrás. Eu acho que eu estava correta no meu posicionamento. Então, assim, por isso que a gente não pode dar ouvidos ao que as pessoas falam de outra pessoa. Porque, às vezes, o que levou a pessoa a tomar aquelas atitudes, na cabeça dela, ela tá certa. Ela fez de forma correta. Claro que assim, né? Vamos entrar no consenso. Existem aqueles tipos de pessoas que é universal, que é realmente um consenso, que existe, gente, existe. Que a pessoa realmente ela tem problema com muita gente. Tipo assim, ela tem muitos problemas. É um comportamento que se repete entre todas as pessoas. Assim, todos nós estamos sujeitos a alguns desvios de caráter, ou às vezes até alguma condição psicológica, enfim, né? Eu não vou aprofundar muito nisso, não. Então, eu não quero falar que todo mundo tá certo o tempo todo. Não, gente, existe o certo e o errado. Existe. A gente não pode também ficar com essa ideia de que tudo é relativo. Não. Nem tudo é relativo. Existe o certo e o errado. E assim, mas eu tô falando nesse sentido. Às vezes você tem que entender o contexto em que tal história, em que tal fofoca que chegou para você aconteceu. Às vezes, se você souber a história verdadeira, você se colocaria no lugar daquela pessoa que está sendo mal falada. E aí você pensa, não, no lugar dela eu teria feito o mesmo, tá? Pior que a bicha não tá errada, não. Eu teria feito a mesma coisa que ela. E assim, gente, nós temos diferenças de criação, de educação, de valores, entendeu? São interpretações de mundo diferentes. E é uma coisa que eu sempre falo: sempre existem duas versões. É claro que tem uma pessoa que às vezes tem uma maior parcela de culpa, né? Tem tudo isso e tal. Mas existem duas versões, gente. Às vezes, tipo assim, um dos lados ali, né, que ouve que te conta, às vezes a pessoa que te conta a fofoca,
é uma pessoa mais mimizenta, mais vítima, que não sei o quê. E a pessoa que é o alvo da fofoca é uma pessoa com personalidade diferente, já não é assim, tão vítima, que não sei o quê. Então, assim, elas estão inseridas num contexto num contexto de vida diferente. A gente tem criações diferentes, educações diferentes, valores diferentes, interpretações de mundo diferentes, gente. E tem a questão da experiência. O que que uma pessoa experienciou e a outra não. Se alguém te conta a fofoca sobre alguém, não dê ouvidos no sentido de, poxa, se afastar da pessoa do nada, virar cara, continuar propagando sobre essa pessoa, sem você ter nem tido a experiência de se é verdade ou não, entendeu? Ou seja, não deixe que a fofoca de outras pessoas influencie no seu relacionamento com a pessoa que é alvo. Tire você as suas próprias conclusões. E assim, é igual eu falei, eu sei que a gente é falho, eu falo por mim mesmo, a gente entra às vezes em rodinha de fofoca, realmente acontece, mas assim, tenta se esforçar para evitar, porque a questão da fofoca, além de, de poder estar envolvido uma mentira, que é algo criado, né, que eu falei lá no começo, é, isso também corrompe um pouco a gente por dentro, porque a gente vai. A fofoca ela é sedutora, gente. Ela é muito sedutora. E aí a gente vai só entrando dentro daquilo, querendo fofocar também junto, e vai crescendo, vai virando uma bolha. E é aquela questão. A gente não pode julgar, a gente não está muito em posição de julgar. A gente pode até corrigir as outras pessoas quando a gente vê algo errado acontecendo, mas a gente não está em posição, a gente não tem essa moral toda para ficar julgando as pessoas. Claro que a gente sempre cai nessa, né? Porque nós somos seres humanos e isso acontece. Mas eu digo no sentido de se policiar. Quanto mais vezes você conseguir evitar essa questão da fofoca e de acreditar, entendeu? Às vezes a fofoca vai chegar assim, de bandeja para você. Mas eu digo no sentido de acreditar que aquilo é verdade, entendeu? Vai ponderando. Chegou uma fofoca quentinha ali para você. Você, tipo assim, pondera, fala, não, será que é verdade? Ah, enfim, não vou me meter e tal. Se for verdade, né? Se for verdade, não. Se isso, né, não for verdade, a verdade vai aparecer em algum momento. Isso não adianta, ela vai surgir em algum momento. Então, assim, deixa que o tempo mostra, entendeu? Então, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje, porque realmente depois de muito tempo, eu fui ver que uma certa fofoca não era totalmente real do jeito que foi falado. E no momento em que foi contada a história, foi feito um julgamento errado, né? Por minha parte também, estou me incluindo. E depois a gente viu que não era bem assim a história. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Comentem, compartilhem se vocês já passaram por alguma situação dessa, ou então se vocês já foram alvo de uma fofoca que não era exatamente isso, que não era a verdade, tá? Para a gente conversar. E beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Ele quiser.